E aí, tudo certo? Vamos direto ao ponto hoje. Sabe aquela situação? A justiça dá uma decisão favorável com uma multa diária se a outra parte não cumprir. Ótimo. Mas e se a pessoa ignora a ordem? A partir de que momento exatamente dá para cobrar essa grana? Essa é uma dúvida gigante no mundo jurídico e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem uma regra bem clara sobre isso. Bora entender os detalhes? Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido rápido de sempre. Se este conteúdo ajuda de alguma forma, já deixa o like, começa a seguir e compartilha por aí. É esse apoio que dá gás para a gente continuar trazendo essas análises. Então, imagine só a cena. O juiz dá uma ordem clara, mas a outra parte simplesmente não faz nada. E aí, o que acontece? É exatamente para isso que existem os mecanismos para forçar o cumprimento, e o nosso tema de hoje é, digamos, a grande esteira desses mecanismos. A gente está falando das famosas astrentes, ou como todo mundo conhece, a multa diária. Pensa numa ferramenta poderosa. Para cada dia que a ordem judicial é ignorada, um valor vai somando na conta. E o objetivo aqui não é deixar ninguém rico, não. A ideia é pressionar, é forçar o devedor a cumprir o que foi mandado o quanto antes. E para entender como isso funciona na prática, nada melhor do que um caso real, que foi parar lá no STJ. Vamos conhecer a história da Regina e a luta dela pelo valor certo da sua aposentadoria. A Regina, já aposentada, começou a desconfiar que tinha algo errado com o benefício dela, e não deu outra. Depois de conferir tudo, ela viu que o fundo de pensão, a FUNCEF, estava pagando todo mês R$ 1.000 a menos do que ela tinha direito. Imagina o prejuízo se acumulando. Claro que ela foi para a justiça. Em março de 2019, ela conseguiu uma decisão liminar. O juiz mandou a FUNCEF corrigir o pagamento na hora e, para garantir, fixou uma multa de R$ 500 por dia de atraso. Mas a FUNCEF ignorou. Passaram-se 90 dias e nada. Foi aí que a Regina pensou, ok, agora é hora de cobrar essa multa. E a conta já não era pequena, viu? 90 dias de descumprimento a R$ 500 por dia, a multa já batia nos R$ 45 mil. Um valor bem significativo que ela, com toda razão, tentou executar. E é exatamente aqui que o nosso problema central aparece. A tentativa da Regina de cobrar esses R$ 45 mil acabou criando um nó jurídico tão grande que precisou ser desatado lá nas cortes superiores. A grande questão era essa. Ela podia cobrar a multa na hora, só com aquela decisão liminar na mão, ou ia ter que esperar a sentença final do processo, aquela que decide a questão de uma vez por todas. Então, o que a gente tinha era um verdadeiro embate. De um lado, o argumento da Regina, todo baseado no novo Código de Processo Civil, o de 2015, e do outro, o argumento da FUNCEF, que se agarrava numa decisão já consolidada do STJ. Era a lei nova contra a jurisprudência. A defesa da Regina dizia basicamente, gente, o Código Novo é claro, ele permite cobrar a multa provisoriamente sim. Já a FUNCEF vinha com o argumento de que a regra do STJ, lá do tema 743, era lei, tinha que esperar a sentença final confirmar a decisão. E antes da gente descobrir quem levou a melhor, uma pequena pausa. Se essa análise está clareando as coisas, que tal compartilhar? Mandar para um amigo, para um grupo de estudos? Isso ajuda demais a espalhar informação de qualidade e fortalece o nosso trabalho para produzir ainda mais. Agora, olha que interessante aqui, porque é a raiz de toda a briga. O Código Antigo lá de 73 falava que a sentença era um título executivo. Beleza. Mas o Código de 2015 trocou essa palavra por decisões. Para a defesa da Regina, essa mudança era o pulo do gato, porque uma liminar é uma decisão, né? Então, a porta para cobrança imediata estaria aberta. Com todos esses argumentos na mesa e essa mudança na lei, a bola estava com o STJ. O tribunal precisava dizer se a lei nova tinha de fato aposentado seu entendimento antigo. E aí, quem estava com a razão? E a resposta veio sem rodeios. O STJ reafirmou sua posição e deu razão para a FUNCEF. Pois é, a regra antiga continuou de pé. O tribunal basicamente reforçou o que já tinha decidido no tema 743, a multa que o juiz fixa numa liminar só pode começar a ser cobrada depois que vier uma sentença de mérito confirmando aquela decisão. Ponto final. Isso mostra a força da jurisprudência para manter a segurança jurídica. Mas por que insistir nessa regra? O STJ deu várias razões. Primeiro, para evitar um processo dentro do processo, uma confusão que tiraria o foco do que realmente importa. Segundo, para proteger o devedor de pagar uma grana que no final talvez nem fosse devida. E o ponto mais importante é este. A multa existe e o relógio dela está correndo desde o primeiro dia de atraso. O que se adia é só o momento de ir lá e cobrar.
Certo, então vamos resumir isso tudo numa regra prática para não ter mais dúvida. Numa situação como a da Regina, o que precisa acontecer para finalmente poder cobrar a multa? São 2 passos essenciais, anota aí. Primeiro passo, tem que esperar a sentença final, a que confirma a liminar. Segundo passo, mesmo com a sentença na mão, tem que ficar de olho no recurso da outra parte. Se esse recurso for recebido com um efeito suspensivo, a cobrança para. Se não tiver esse efeito, aí sim, caminho livre, pode dar início à execução da multa. Isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? Essa regra que adia a cobrança, ela é uma proteção justa para o devedor contra uma cobrança que ainda não é 100% definitiva, ou ela acaba prejudicando quem, como a Regina, tem um direito claro e precisa de uma ferramenta rápida para fazer valer? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando. E com isso a gente fecha nossa análise de hoje. Se esta conversa foi útil, o convite é para seguir o DireitoCast lá no Spotify para não perder nenhum dos nossos conteúdos em áudio. Ah, e não esquece, o like parece um gesto pequeno, mas pra gente é muito importante. É ele que mostra que estamos no caminho certo. E para mais análises em vídeo como esta, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.